Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. E hoje nós não vamos mais estudar Direito Civil das Obrigações. Como assim? A gente já encerrou o conteúdo relativo a Direito Civil das Obrigações, porém há uma outra parte na nossa disciplina que em alguns cursos de direito é vista de maneira autônoma. Tanto é que há vários manuais de direito, arrisco dizer a grande maioria, que trata somente do tema de hoje, que é a responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Vamos estudar alguns dos artigos mais importantes dos 927 ao 954 do Código Civil. Vamos fazer a diferenciação entre responsabilidade civil contratual e extracontratual, que lá nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, é designada de tort ou tort law. E vamos ver as teorias acerca da responsabilidade civil extracontratual. A gente vai estudar a teoria da causa eficiente. Na sequência, a gente vai analisar o conceito de ilícito e vamos fazer a diferenciação entre responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Vamos ver que na responsabilidade civil subjetiva, esta representa a regra geral. Regra geral. Ao passo que a responsabilidade civil objetiva representa uma, entre aspas, exceção que deve advir de lei ou contrato. Está bem? Então vamos lá. Quando se fala em responsabilidade civil, nós temos que fazer uma diferenciação entre dois grandes caminhos possíveis. Está bem? Afinal, como é que alguém se responsabiliza por algo? A gente já viu nas aulas passadas a ideia de responsabilidade, que alguns tipos de débito podem ter ou não. Nós vimos que algumas dívidas representam débito somente sem responsabilidade, vimos situações em que há responsabilidade sem o débito e tudo mais. E eis que essas situações todas, elas vêm a representar hipóteses basicamente de responsabilidade civil contratual. Na responsabilidade civil contratual, como o próprio nome já diz, você tem um contrato. E quando você tem um contrato, você tem a delimitação das obrigações, de modo que, em caso de perdas, em caso de danos, é possível se estabelecer previamente qual é a multa cabível, não é verdade? Você pode ter a discriminação entre obrigações entre as partes e assim por diante. Tudo aquilo que a gente viu até agora representava uma noção de consequência do adimplemento ou não dos contratos. Está bem? E eis que agora a gente vai começar a tratar de situações em que não há contratos. Vou fazer a seguinte pergunta para os senhores. Vamos supor que você esteja na rua e eis que uma pessoa totalmente desconhecida, venha a causar um dano sobre você. Uma pessoa em seu veículo, automotor, enfim. Eis que eu pergunto para os senhores, nessa situação, você que está na rua, caminhando sozinho, de repente surge alguém e bate em você, colide com um veículo em você. Há um contrato entre você e essa parte? Vocês discriminaram no contrato assim, olha, se eu oi, você desconhecido, se um dia você bater em mim, você vai me pagar R$3.000 de indenização. Existe isso? Não. Não há qualquer tipo de contrato nesse tipo de situação. Há, ainda assim, a possibilidade,
melhor dizendo, necessidade de se ensejar a responsabilidade civil desta pessoa que comete um ato que a gente vai ver é ilícito. Para situações em que não há um vínculo contratual prévio, disse que a responsabilidade civil ela é extracontratual. Extracontratual. E eis que essa ideia de responsabilidade civil extracontratual é chamada no direito inglês e no direito norte-americano de tort law. E nesses países há uma disciplina só para isso, de tão complexas que são as situações que vêm a surgir no dia a dia, na vida civil e assim por diante. A expressão tort law representa a ideia de torto, tortus, do latim torto, né? Tem essa origem latina, em algo que é torto, ou então por vezes torpe, está bem? Essa expressão de origem latina, então, designa aquilo que não vai direito, não ocorre de maneira linear, de maneira correta. Já falava Cícero que o direito é certo, o direito não faz voltas e assim por diante. Então, quando algo sai dos trilhos, sai dos eixos, este algo é um torto. E aqui nessa ideia de torto, nessa ideia de algo que viola o bom direito, você tem todo um âmbito de possibilidades de responsabilização civil, várias características e assim por diante. E desde já, precisamos começar com a questão das teorias, está bem? Das teorias que vêm a melhor explicar quem é o responsável e por que é o responsável. Vamos voltar a esse nosso exemplo. Olha só, um veículo bateu em um pedestre. Eu pergunto, qual que é a teoria que eventualmente vai explicar o nexo de causalidade? Qual que é a teoria que vai explicar qual que é o nexo de causalidade, que por sua vez vai fazer parte do conceito de ilícito? Então nós já começamos com um grande questionamento. Nós precisamos de uma teoria para dizer como delimitar quem é o causador de um dano, como verificar o nexo de causalidade. No direito penal, existe a notória teoria da conditio sine qua non. Aí a teoria da conditio sine qua non, idealizada principalmente por Turenne. E sob aquela teoria no direito penal, se realiza um controle abstrato de supressão hipotética de um evento, de modo que, suprimindo aquele evento, não ocorrendo uma modificação no mundo físico, atribui-se àquele evento o respectivo papel de nexo de causalidade. Lá no direito penal, se você tira, no âmbito hipotético, a presença do carro, a ação do motorista, o pedestre ele teria sofrido acidente? Não. Portanto, retirando-se no âmbito hipotético a ação do motorista, não ocorreria o dano, de modo que lá no direito penal disse que a ação do motorista é ação penalmente relevante. Aqui no direito civil, nós temos uma diferenciação, está bem? Aqui o nosso teste não é o teste de Turenne. A gente não realiza o juízo hipotético, a gente não realiza o teste da conditio sine qua non. Aqui no direito civil, nós temos o teste da causa eficiente, ou então o denominado teste da causa preponderante. Causa eficiente, e parte da doutrina também vai designar de causa preponderante. O que acontece? Aqui no direito civil, não se faz aquele juízo hipotético. E no direito civil, tende-se a abarcar um número maior de situações do que no direito penal. E a partir da teoria da causa eficiente, também designada de teoria da causa preponderante, nós podemos delimitar sempre 3 causas possíveis, está bem? 3 causas possíveis. E
essa análise ela vem a ser mais simples, está bem? A análise é mais simples. Vamos pensar, então, em 3 cenários possíveis e 3 modalidades possíveis. Primeiro cenário é causa, seja nexo de causalidade, e vem a representar um elemento importante do conceito de ilícito, a causa que diretamente produziu o resultado. Aqui a visão é simples. Você olha para a vítima, o indivíduo que foi atropelado. Por que ele encontra-se atropelado? A resposta é óbvia, porque um veículo atingiu. Um veículo atingiu, então, portanto, o veículo é responsável, o condutor do veículo é responsável. Só que o direito civil vai um pouquinho além. O direito civil vai dizer o seguinte: vamos supor que nós tivéssemos este mesmo condutor aqui dentro, e esse condutor aqui dentro estivesse dormindo, né? Estivesse dormindo. E eis que este condutor, olha só que situação, está em um declive, dormindo, e vem um terceiro, está bem? Vem um terceiro que tira as sapatas. Esse veículo tem algum tipo de proteção, está preso, e um terceiro retira, ou então solta o freio do veículo que está no declive. O condutor está dormindo, não percebe nada, e agora este veículo acerta a respectiva vítima. Eu pergunto, há nexo de causalidade da conduta de C com relação a A? A resposta é sim. A resposta é positiva. Ele soltou os freios do veículo que atingiu a vítima. Está certo? Portanto, a resposta é sim. E aqui a situação é um pouquinho diferente. Porque o que C fez nessa situação? O C, ele removeu o obstáculo que veio a ensejar a causação do dano. Ou seja, retirar a placa de um local em que está escrito chão escorregadio. Esse tipo de ação representa também um ilícito civil. E olha só, temos também a ideia agora, então só revisando, vimos que a causa que diretamente produz o resultado, ela representa a causa eficiente. Temos a causa que remove o obstáculo, também é denominada causa eficiente. E temos uma terceira causa, que é a causa que favorece, tá? Favorece a causa eficiente. Está bem? A causa que favorece a causa eficiente. Olha só, vamos supor agora que determinada pessoa tenha passado muitos produtos no chão. Está bem? Ela passou algo além do normal. Misturou 5 produtos, tá? Mas ela coloca a placa chão escorregadio. Uma outra pessoa retira a placa chão escorregadio. Eu pergunto, a pessoa que em um primeiro momento limpou o chão de maneira muito diferente do habitual, ela responde? Sim, ela responde. Está bem? Vamos pensar em outra situação. Quando retira-se do manual de instruções de um determinado equipamento, determinada norma de segurança. Esse equipamento aqui tem um manual de instruções que é muito grande, e algumas situações aqui vêm a assustar o consumidor. Vamos fazer o seguinte, vamos reescrever esse manual de instrução e vamos tirar algumas regras aqui, porque elas estão assustando os clientes. Nessa situação, você tem uma causa que favorece um evento, caso os clientes se machuquem com este respectivo eletrodoméstico, equipamento e assim por diante, você tem aí a possibilidade de se delimitar também esta causa eficiente. Com isso, enseja-se uma responsabilidade civil de todas as partes envolvidas. É o B que estava dirigindo o veículo, porque é a causa imediata. É o C que retira ou solta os freios. É o terceiro que, por exemplo, empurra levemente o carro para que atinja A. E assim por diante. Todos eles vão responder. E no mais, conforme dispõe o direito civil, nós temos que a responsabilidade entre eles, B e C, a responsabilidade entre aqueles que causam o dano é solidária. De modo que, vamos supor que A sofra um prejuízo total de 10 mil reais.
De quem ele pode cobrar? De B, de C ou só metade de cada um? A responsabilidade aqui ela é solidária. Portanto, ele cobra de quem ele quiser. Pode cobrar todos os 10 mil só de B, todos os 10 mil só de C, ou pode cobrar 10 mil dos dois conjuntamente, conforme bem entender. Prosseguindo aqui. Uma mera curiosidade diz respeito a esse teste da causa eficiente, está bem? Diz respeito ao teste da causa eficiente. De acordo com diferentes ordenamentos, você tem soluções distintas, está bem? Aqui no Brasil, basta que uma das causas seja suficiente. Basta que uma das ações cause o prejuízo para que sim seja a responsabilização. E aqui vem uma curiosidade. Nos Estados Unidos, o teste não é esse. Nos Estados Unidos, lá em série de tort law, se tem uma outra causa e esse outro teste varia conforme cada estado, está bem? Conforme cada estado. E aqui uma curiosidade. No estado da Califórnia, você tem que ter a causa próxima. Está bem? Causa próxima. E lá, se a vítima contribuir com 50% ou mais numa perspectiva naturalística para a verificação do dano, para o surgimento do dano, o causador do dano não responde. Vamos supor que a própria vítima estivesse dormindo num acostamento de maneira desleixada, sem se proteger. Olha só, um veículo que estava freado no acostamento de um declive, com o seu motorista dormindo, alguém solta o freio e vem a passar por alguém que estava dormindo no asfalto de maneira desleixada. Isso representa uma fotografia de Balneário Camboriú nos anos 80 ou 90, diga-se de passagem, né? Enfim, nessa situação, se fosse aplicado o direito da Califórnia, seria possível deixar de se indenizar a vítima na medida em que ela teria contribuído com 50% ou mais, está bem? Ou vamos supor que o próprio dono do veículo aqui tivesse machucado neste feito. Ele veio a contribuir com 50% ou mais? Se provado que sim, nessa hipótese ele não teria direito à indenização. No Brasil, como é que funciona? E quando a vítima tem um pouco de culpa, como é que funciona essa situação? Aqui nós vamos analisar o que consta no artigo 945. Vamos fazer um pequeno pulo. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Quer dizer o seguinte: a vítima, no direito brasileiro, ela continua sendo indenizada. Porém, essa indenização vai ser reduzida. Nós temos aí a possibilidade de redução equitativa. Outra questão. E se a própria vítima causa um estado de perigo? Tá? Nós temos o conceito agora de ilícito, que a gente vai passar a ver aos poucos, que permeia lá a parte geral do Código Civil. Está bem? A parte geral do Código Civil. Mas antes nós vamos ver o 927. 927 do Código Civil. Ó. Aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. É o que nós temos aqui. Aquele que está dormindo no seu veículo de maneira desleixada, aquele que solta os freios, assim por diante, essa pessoa está obrigada a reparar pelos danos que venha a causar. E eis que o conceito de ato ilícito está, por sua vez, discriminado no artigo 186 do Código Civil. Vamos analisar o 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Está bem? E 187 também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercer, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Olha só, aquele que quer causar um dano, aquele que solta os freios de um carro para atingir a outra pessoa, essa pessoa está agindo
dolosamente. Então, essa pessoa deve responder. Mas é somente essa pessoa que está causando ilícito? Não, aquele que se omite, né? Fazendo aqui uma grande revisão do direito civil, parte geral 2. Nós temos hipóteses em que se responde com culpa. Não se responde apenas pelo dolo, também se responde por culpa. Se responde nas hipóteses de imprudência, imperícia e negligência. Imprudência é quando a ação comissiva viola deveres de cuidado. Negligência é quando não se está tomando um dever de cuidado, ação omissiva. E imperícia, quando o agente causador do dano não possui o conhecimento técnico necessário para realizar determinada ação. Vamos voltar agora ao Código. Aí outra questão. 187 vai falar do abuso de direito. Está bem? Abuso de direito. Situação clássica de abuso de direito das pessoas que, por exemplo, têm a sua propriedade, podem usufruir de sua propriedade como bem entenderem, porém, o direito à propriedade deve cumprir a sua função social. Você tem que exercer o direito da propriedade de acordo com alguns limites. Abusar da sua propriedade pode representar ilícito. Um caso clássico, em situações de vizinhança, aquele que faz barulho e assim por diante. O que mais? Vamos retornar agora para o nosso Código Civil. O Código Civil vem a traçar o seguinte, está bem? 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso, inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir, lesar, direito à indenização do prejuízo que sofreram. E 930, no caso, inciso 2 do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver sido lesado. Para nós melhor entendermos esses dois dispositivos, nós temos que retornar ao 188, que diz o seguinte: não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa do exercício regular de um direito reconhecido, a deterioração da destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. E parágrafo único, no inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do dano. Vamos estudar aqui algumas situações. Vamos ver aqui, então, a seguinte situação, uma série de pequenos exemplos para nós entendermos do que está falando o Código Civil. Vamos pensar no seguinte: determinada pessoa vem a ser atacada pelo cachorro. Isso aqui é um cachorro, tá? Isso aqui é um cachorro. E o dono do cachorro é o Carlos, tá? O cachorro de Carlos vem atacar Antônio. E eis que Antônio, para fugir desse cachorro, sobe na caminhonete de Bruno, amassando a lataria, tá? Amassando a lataria da caminhonete de Bruno. Nesta hipótese, eu pergunto: pode Bruno processar Antônio? Bruno, que teve a sua caminhonete amassada, pelo fato de Antônio subir nela, pode processar Bruno? A resposta é sim. A resposta é sim. E então surge a seguinte situação: mas não pode Antônio alegar estado de necessidade? Claro que pode. O direito não força as pessoas a serem atacadas, a sofrerem um dano por causa da propriedade material. A questão é que esse estado de necessidade aqui é indiferente em relação a Bruno, pois realizou a causa imediata, tá? Ele representou a causa imediata ou causa eficiente. Está bem? E aqui é interessante, porque há uma diferenciação nesta situação entre aquilo que é defendido, preconizado pelo direito civil, daquilo que é preconizado pelo direito penal, porque no direito penal, eventual crime de dano estaria afastado pela excludente diante de juridicidade de estado de necessidade. E aqui no direito civil não, porque aqui no direito civil o objeto principal não é necessariamente a regulamentação de condutas humanas, fiscalizando-as
e assim por diante, como ocorre com o direito penal. Aqui se busca entregar a cada um o que lhe é devido. Está bem? Nessa situação, Bruno pode processar Antônio por Antônio ter subido em seu carro, ainda que tal ação represente estado de necessidade. Está bem? E eis que quem causou esse ato danoso como um todo? Não foi ser também? Não foi ser omissivo ao deixar que seu cachorro atacasse A? Sim, de modo que B, Bruno pode processar tanto Antônio como B, Bruno pode processar Carlos. Pode processar Carlos. Situação agora seguinte. Vamos parar para pensar como se dá aqui a situação do Antônio. Antônio, então, acabou de subir no carro de Bruno, causando defeitos, causando esses amassos, causando esses danos. Pode Antônio, que eventualmente pagar o conserto, ser ressarcido por C? Pode Antônio cobrar a dívida de C? Sim, ele pode cobrar a respectiva dívida. Está bem? Vamos analisar agora uma outra situação. Vamos analisar a seguinte situação, que é muito criticada pela doutrina, mas que ainda assim ela é a preconizada pelo nosso sistema civil. Situação é a seguinte: vamos pensar que agora B está dentro do seu veículo. Está bem? B está dentro do seu veículo. E eis que B está precisando de ajuda. Por quê? Porque enquanto ele estava dormindo no estacionamento de um determinado lugar, C, Carlos, ateou fogo no carro dele. Olha só. E A, Antônio, agora vai tentar salvar o B. Nisso, A, imprudentemente, puxa B pelos cabelos, escalpelando B, tirando parte dos cabelos de B. A agiu de maneira imprudente. Pode B processar o seu próprio salvador pelo fato dele ter retirado os cabelos de A de uma maneira, ter tirado B, ter salvado a vida de B de uma maneira muito ríspida, contundente? A resposta, por incrível que pareça, é sim, é positiva. Eis que pode A, eventualmente, após pagar a dívida, processar C? Sim, mas a questão é que B, que foi salvo por A, pode processá-lo, bem como pode processar a C, aquele que causar o dano, ainda que em estágio de necessidade. Porém, nesta hipótese, a pessoa que causou dano em estágio de necessidade tem direito de regresso contra o efetivo causador do dano. Mas também situação muito criticada. Por quê? Porque poderia fazer com que as pessoas deixassem de tentar promover auxílio mútuo, ou seja, muito criticado pela doutrina e pela jurisprudência. Está bem? Que mais? E outra questão. Nessa situação aqui, conforme a gente já viu, deve ocorrer a redução equitativa. Portanto, ainda que A cause um prejuízo em B ao puxar-lhe pelos cabelos, e isso representa para ser indenizado uma cirurgia de 20 mil reais, esses 20 mil reais têm que ser reduzidos. Está bem? Uma importante observação. Agora vamos passar, mais uma vez, ao conceito de ilícito. Está bem? Vamos ver o conceito de ilícito, que a gente já viu em parte. É o preconizado nos artigos 186, 187 e 188. Está bem? Em que pese não representar um ilícito propriamente dito, salvar uma pessoa ou socorrer-se, a pessoa ainda assim está obrigada a indenizar a quem tiver sido lesado. Aqui temos uma situação bem diferente do direito civil em relação ao direito penal. Os ilícitos, por sua vez, têm uma relação bem interessante com os ilícitos penais. E essa relação consta no artigo 935 do Código Civil. Artigo 935 do Código Civil diz o seguinte: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Vamos pensar o seguinte: olha só, eu pergunto para os senhores, será que tacar fogo
no carro de alguém representa um crime especialmente, né? Especialmente, mas não exclusivamente. Quando o dono está dormindo dentro do respectivo veículo, claro que sim, claro que sim. E olha só, esse tipo de ação, a depender do caso, pode representar um crime de tentativa de homicídio, pode representar lesão corporal e assim por diante, vai depender do contexto. E eu pergunto o seguinte agora. Vamos tirar o A nessa nossa situação, tá? Vamos tirar o A por enquanto dessa nossa situação e vamos dizer o seguinte: por conta deste ato ilícito, queimar o veículo de alguém quando essa pessoa ainda está ali dentro, tá? O B, aqui nessa situação, sofreu lesões corporais. Por conta disso, o C, Carlos, está passando por um processo penal, está bem? E agora, no processo penal, verificou-se duas questões bem importantes. A materialidade, ou seja, que aconteceu algo, teve um dano, também, teve fogo sendo ateado no veículo, sendo que bem estava lá, e descobriu-se também a autoria. Tá? A autoria. Descobriu-se então no processo penal que Carlos ele foi o autor deste respectivo crime que acabou ensejando um dano. Aí temos a materialidade da conduta dele. Vamos supor que no processo criminal, o juiz tenha fixado, a título de indenização civil, um valor mínimo de R$1.000. Tá? R$1.000. Só que os prejuízos sofridos por Bruno, por essa ação lesiva de Carlos, foram muito maiores. Bruno veio a sofrer prejuízo de 20 mil. Prejuízo de 20 mil reais. E agora, lá no processo penal, o C já foi obrigado a pagar R$1.000 ao Bruno, está bem? Ao Bruno aqui nessa situação. O que é que B vai fazer agora, Bruno? Pelo fato dele ter aí um indébito, né? Pelo fato dele ter tido um prejuízo de 20 mil reais com cirurgia, seja lá o que for, e ter sido ressarcido tão somente R$1.000, o que ele faz? Ele processa, tá? O Bruno vem a processar Carlos, está bem? Ele está processando. Por quê? Porque ele quer a diferença. Ele quer um total de 20 mil reais e não esses irrisórios R$1.000. E olha só o que Carlos faz aqui. Carlos, no processo civil, não mais no processo penal, no processo civil, o Carlos diz o seguinte: eu não ateei fogo, não fui eu, foi uma terceira pessoa, foi aquele tal de Antônio, se lembra do Antônio? Então, foi o Antônio. O Carlos está dizendo o seguinte, que ateou fogo foi o Antônio, que depois quis se fazer de santo para salvar o Bruno. Carlos está causando esse tumulto. Como é que o direito lida com esse tumulto? Nos termos do artigo 935, a responsabilidade civil é independente da criminal. Ou seja, ainda que Carlos tivesse sido absolvido por ele ter sido, por exemplo, um inimputável, por ele ter sido um louco, tá? Ainda que ele tivesse sido absolvido impropriamente lá no juízo criminal por ser um louco, nessa hipótese, B ainda assim poderia processar o Carlos. E outra questão, nos termos do 935, não se pode questionar a existência de fato nem o seu autor. Se já no processo penal se disse Carlos foi o autor do fato, não pode o Carlos ficar dizendo foi o Antônio, eu não fiz nada. Está bem? Isso já é vedado. Isso já é absolutamente vedado, porque isso já foi decidido no juízo criminal. Mais uma questão interessante com relação a isso diz respeito ao 948, está bem? 948 vai tratar especificamente no caso de homicídio. Vamos supor que agora tivesse ocorrido o homicídio de Bruno. 948, no caso de homicídio, a indenização consiste sem excluir outras reparações, pagamento de despesas com tratamento da vítima, seu funeral e luto da família e prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia. Ou seja, vamos supor que Bruno agora tinha
2 filhos, Daniel e Eduardo. Tá? Tinha 2 filhos, Daniel e Eduardo. Agora, C vai ter que pagar alimentos para esses 2 filhos de Bruno. Olha só que situação complicada, né? Aparentemente, mas é importante. Outra questão que diz que é bem importante aqui diz respeito às questões processuais. Está bem? Questões processuais. Enquanto perdurar um processo criminal relativo a este ilícito, está bem? O processo civil pode restar suspenso. Vamos supor que o processo civil, processo penal, tá? Quem ensejou aqui, ó, esses R$1.000 de indenização, ele perdurou 5 anos. Tá? Perdurou 5 anos. Conforme vocês já viram em Direito Civil, parte geral 2, a prescrição por atos ilícitos ocorre em 3 anos, está bem? Mas olha só, durante 5 anos você teve esse processo penal. Pode B requerer em juízo essa indenização após esses 5 anos do processo criminal? A resposta é positiva, porque neste período o prazo prescricional restou suspenso. Portanto, após o término aqui desse processo penal, é que há um prazo de mais 3 anos. Tá? 3 anos se for a responsabilidade civil extrapatrimonial propriamente dita. Tá? Responsabilidade civil extrapatrimonial propriamente dita. Há exceções. Exemplo clássico, vamos supor que esse veículo agora estivesse no estacionamento de um supermercado, de modo que, conforme a gente vai ver, poderia B, que só para recordar está aqui, poderia, no prazo de 5 anos, processar o supermercado. Está bem? Porque o Código de Defesa do Consumidor prevê esta hipótese, numa situação que a gente já vai ver, é a da responsabilidade civil objetiva. Então, já que a gente já vê a questão da responsabilidade civil objetiva, eu já comecei aqui essa questão, eu vou apagar o quadro e prosseguir. Voltando aqui, então, nós temos o seguinte: o Código Civil, como regra geral, adota a responsabilidade civil subjetiva, na medida em que o artigo 927 faz remissão aos artigos 186 e 187 do Código Civil, ou seja, essa ideia de uma ação dolosa ou então culposa estrito sensu, que envolve imperícia, imprudência ou negligência. Vamos só falar o seguinte com relação à imprudência e assim por diante. Quando se fala em imprudência e imperícia, há que se falar na ideia de descumprimento de regras de segurança, está bem? E aqui nós temos uma situação bastante delicada com relação aos acidentes de trânsito. Basta descumprir com determinada regra relativa à segurança do trânsito que a pessoa responde. Por exemplo, a pessoa acelerou para não deixar alguém entrar na sua frente em um ponto de adensamento de pistas, né? Algo muito comum. Temos 2 pistas e elas vão se adensar. Às vezes, no Brasil, não sei se isso já aconteceu com os senhores, você está querendo entrar na pista da esquerda, tá? Você quer entrar na pista da esquerda e, eventualmente, o motorista que estava na pista da esquerda não deixa você entrar. E olha só, pelo fato de você não entrar nessa pista da esquerda, você fica sem espaço, freia muito em cima e vem a bater no ciclista. Eu pergunto, o ciclista pode processar a pessoa que acelerou? A resposta é positiva. A resposta é positiva, pois a pessoa que acelerou, ela veio a deixar de conduzir de maneira preventiva, tá? Nesse caso, ela não agiu de uma maneira cautelosa, portanto, ela pode responder sim pelos danos que eu tiver causado ao ciclista. Ela pode eventualmente exigir
parte desse valor de mim? Pode, mas na medida em que ela causa um dano, por quê? Porque ela foi displicente, ela também responde. Não vamos nos esquecer que é possível aí um verdadeiro concurso de agentes, tá? Mais de uma pessoa pode responder solidariamente, está bem? Basta que uma delas responda, tenha contribuído minimamente para o dano. Olha só, eu que me distraí, bati no ciclista pelo fato de outra pessoa ter acelerado, eu contribuí para o dano um pouco menos do que essa pessoa que acelerou, essa pessoa que foi grosseira. Essa pessoa que foi grosseira, eventualmente, pode ser acionada em sua integralidade pelo ciclista, porque a responsabilidade ela é solidária. Ainda com relação aos acidentes de trânsito, nós temos a interessante situação da carona, está bem? Nós temos a súmula 145 do STJ, que diz que no transporte de cortesia só responde o condutor que causar dano quando incorrer em culpa grave. Essa súmula ela foi reinterpretada no seguinte sentido: o que é culpa grave? Você deu carona para alguém e não pediu para que essa pessoa colocasse o cinto. Você viu que essa pessoa está no seu carro, você está dando carona para essa pessoa, um total desconhecido ou não, tanto faz, evidentemente de graça, é de graça, e eis que você vem a bater. Vem a bater, uma pessoa bate em você. Tá? Uma pessoa bate em você. Você está dirigindo de uma maneira absolutamente tranquila e alguém bate em você. Você não tinha dito para a pessoa colocar o cinto de segurança. É culpa grave? Sim, isso já é um exemplo de culpa grave. Ah, você está dirigindo de uma maneira perfeita, mas só que você está acima do limite de velocidade. Ah, o limite de velocidade é 100, você está a 120. É muito mais? Não, não é muito mais. Mas estar acima do limite de velocidade já é considerado culpa grave para a jurisprudência. Visto isto, nós temos que ver também que não há somente a responsabilidade civil subjetiva, há a responsabilidade civil objetiva, também responsabilidade civil objetiva. Se a responsabilidade civil subjetiva está prevista no artigo 927, caput do Código Civil, que faz remissão a 186 e a 187, a responsabilidade civil objetiva, por outro lado, está prevista no artigo 927, parágrafo único aqui do Código Civil, que diz o seguinte: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Olha só, já não é subjetiva, é objetiva. Nos casos especificados em lei, ou seja, quando a lei disser que a responsabilidade é objetiva, e o exemplo clássico é CDC, Código de Defesa do Consumidor. Tá? Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é expresso em dizer que a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva. Com isso, tá? Com isso, lá no direito consumidor, vamos supor que determinado supermercado, está bem, determinado supermercado, seja muito diligente, determinado supermercado, ele cumpre com todas as regras de segurança, é um supermercado muito diligente, os administradores são excelentes, sempre verificam o estado dos produtos que estão sendo ofertados. E eis que esse supermercado, sem culpa nenhuma, vem a ofertar sucos, está bem? Sucos em caixa, e eis que esses sucos em caixa foram produzidos numa empresa que, sem querer, acabou derramando, deixando lá nesses sucos em caixa, um produto químico, tá? Produto químico, produto de limpeza. A empresa que produziu o suco de caixinha colocava produto de limpeza em excesso lá para limpar as máquinas que produziam os respectivos produtos. E eis que o supermercado que tinha comprado esses produtos vendeu para alguém, e esse alguém aí descobriu esse defeito, né, esse grande defeito. Vamos supor que a pessoa tenha tomado esse suco e tenha passado mal. Tá? Um consumidor passa mal ao tomar o respectivo suco de caixinha que tinha excesso de detergente em sua composição por um erro do fabricante. Pode, eu pergunto, pode o consumidor processar o supermercado? A resposta é positiva, porque a responsabilidade é que é objetiva por conta da lei.
Outra situação é quando há o risco empreendimento, tá? Risco empreendimento. 927, parágrafo único, parte final. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Vamos supor o seguinte, caso do motorista particular, tá? Motorista particular. O motorista particular, ele eventualmente está conduzindo o carro normalmente com um cliente, tá? Com um cliente. E eis que um terceiro, vou até ilustrar. Então nós temos aqui, vamos fingir que isso aqui é uma caminhonete, tá? Você tem duas pessoas dentro dessa caminhonete. Duas pessoas. E eis que um terceiro, as pessoas são A e B, está bem? Antônio está dirigindo a caminhonete em que B é um cliente. B é um cliente de Antônio. E o terceiro, C, vem a colidir com o respectivo veículo. Tá? C colide sobre o respectivo veículo. Antônio, ele, na medida em que é um motorista particular, ele está assumindo o risco do empreendimento. Ou seja, em que pese Antônio, tá, está dirigindo perfeitamente, ele está com o seu carro em dia, ele está cumprindo com todas as normas e assim por diante, em que pese Antônio estar cumprindo com todos os seus deveres, se Carlos bater em seu veículo e isso causar dano a Bruno, nessa hipótese, Bruno pode acionar quem? Bruno pode acionar tanto o Carlos, que é o causador do dano imediato, como o próprio Antônio. Está bem? Como o próprio Antônio, porque há responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento. E aí, nessa hipótese, o Antônio vai ter que arcar com todos os custos dos danos sofridos por B por causa do C? Nessa hipótese, Antônio vai ter direito à ação regressiva. Antônio tem direito à ação regressiva. Antônio tem direito a acionar Carlos pelo fato ali dele ter causado dano tanto a ele como ao seu cliente. Temos algumas questões bem importantes com relação a isso, tá? A questão do risco empreendimento, ela é especialmente presente no âmbito do risco do empreendimento bancário, está bem? No risco do empreendimento bancário. E aqui nós temos a figura bem interessante que é a do fortuito interno. O que acontece aqui? Conforme a gente já viu, nós temos a ideia de fortuito e força maior. Quando um evento é causado por terceiro, exclui-se o nexo de causalidade, está bem? Exclui-se o nexo de causalidade e na medida em que se exclui o nexo de causalidade, você não mais responde pelo ato. Você estava, por exemplo, transportando algo para um amigo seu e eis que você é assaltado no meio do caminho. Você é assaltado no meio do caminho. Você é responsável por este algo que você estava transportando para este seu amigo? A resposta é não. Conforme a gente já viu, o fortuito, regra geral, exclui o nexo de causalidade. Na medida em que exclui o nexo de causalidade, afasta a responsabilidade civil. Aqui, porém, o fortuito ele é classificado entre fortuito externo e fortuito interno. O fortuito externo é aquele que está além das atividades realizadas por alguém. É você que, por exemplo, está fazendo um favor e de repente sofre este assalto. É um fortuito externo. Há também as hipóteses do fortuito interno, que é quando o risco do empreendimento faz que, pela natureza desse empreendimento, o respectivo empresário deva responder pelos fortuitos que possam acontecer. Qual que é o exemplo clássico, tá? Qual que é o exemplo clássico? O exemplo clássico diz respeito ao fortuito interno dos bancos. Vamos supor que da noite para o dia, alguém
amanheça, né? Amanheça, vai verificar sua conta corrente e ela está zerada. Por quê? Porque um hacker entrou num banco e furtou valores lá que estavam sob a custódia do banco. Já fez várias transações, ele conseguiu sumir com o dinheiro, tá? Ele sumiu com dinheiro. Nessa hipótese, eu pergunto, pode o banco alegar fortuito externo? Eu estava cuidando do seu dinheiro, só que um hacker apareceu e furtou aí esse valor. Pode o banco dizer, que pena, você ficou sem nada. Pode o banco dizer isso? A resposta é negativa, porque a segurança é um dever do banco ao custodiar valores, está bem? De modo que não pode o banco alegar uma falha de segurança e assim por diante. O banco responde objetivamente por este fortuito que lhe é interno. Responde tanto objetivamente pelo fato de ser um fornecedor de serviço em face do consumidor, como responde também em relações empresariais, está bem? Em relações empresariais também responde por representar um fortuito interno. Outra situação, aqui já polêmica, tá? Aqui situação polêmica. E o assalto a um ônibus é fortuito interno ou fortuito externo? Você é assaltado no ônibus do transporte público. Aqui, ó, no caso do ônibus tem divergência, tá? Tem divergência. Parte da doutrina vai dizer que assalto ao ônibus é fortuito interno, parte da doutrina vai dizer que é fortuito externo. Jurisprudência mais recente, a mais recente, vai dizer que é fortuito externo. Está bem? Outra questão. Temos também a situação da devolução indevida. Tá? Teve um erro no sistema causado por outro que causou um dano aí de devolução indevida de cheque. Também uma possibilidade de respectiva fortuito, né? Um terceiro foi a máquina contratada pelo banco que acabou não funcionou direito, mas um fortuito externo, tá? Fortuito interno. Outra questão. Temos também aqui, para finalizar, a ideia dos danos in re ipsa, tá? Os danos in re ipsa são aqueles que independem de constatação de prejuízo. Exemplo clássico, uso de imagem para fins comerciais. Eu peguei a foto de um conhecido meu, que era uma pessoa muito bonita, para fazer a propaganda de um artigo desportivo. Dano in re ipsa, na hipótese de dano in re ipsa, eu respondo objetivamente, está bem? Respondo objetivamente. Por enquanto é isso. Só para então nós finalizarmos, hoje nós estudamos a parte principal da responsabilidade civil, vimos alguns dispositivos do 927 ao 954 do Código Civil, fizemos a diferenciação entre responsabilidade civil contratual e extracontratual, passando pela teoria da causa eficiente, também denominada de causa preponderante. Só para rememorar, a responsabilidade civil extracontratual é denominada de tort law no direito americano. Revisitamos o conceito de ilícito presente nos artigos 186 a 188 do Código Civil, 186 e 187, e também vimos o 188, que vem a complementar o conceito de ilícito, que enseja a responsabilidade subjetiva prevista no 927 caput do Código Civil. A responsabilidade civil subjetiva é a regra geral adotada no sistema civil brasileiro. Porém, também se adota a responsabilidade civil objetiva, está bem? E ela, nos termos do artigo 927, parágrafo único, deve decorrer ou de lei ou do risco do empreendimento. Exemplo clássico de responsabilidade civil objetiva, por conta de previsão legal, diz respeito à responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Outra questão. No âmbito do risco do empreendimento, este risco abrange o fortuito interno, de modo que no fortuito interno está bem a empresa, o empresário, o indivíduo que assume o risco do empreendimento, ele não pode alegar fortuito interno, está bem? De modo que a ideia de que que o caso fortuito e a força maior excluem o nexo de causalidade e com isto afastam o ilícito, essa ideia não se aplica para o fortuito interno. Essa ideia do fortuito externo
Está bem? Só se aplica para situações em que há algo completamente alheio, diferente à realização do empreendimento. Por hoje é só e até a próxima aula.